Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam, como sempre, muito animados para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Abigail Viana e vamos passar aí alguns minutos juntos, aprendendo, aumentando aí o nosso conhecimento. Amo estar aqui com vocês e sei que vocês também gostam bastante das nossas aulas. Você é novo por aqui? Quer interagir? Muito simples. Você vai baixar o aplicativo do Educa Recife e vai poder interagir, responder, perguntar. Isso mesmo. Se não baixou ainda, faça isso, tá certo? Só é você aí baixar no seu celular, no seu tablet, vai mandar a tua pergunta, a gente vai responder. Se não souber, te prometo que pesquiso e numa próxima vez eu te respondo. Tá vendo aqui, ó, o QR Code? Só é você apontar a câmera do celular e baixar sem nenhuma dificuldade. Quero mandar aqui o meu abraço a todos que estão assistindo essa aula ao vivo no canal 22.3 TV Nova. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta às 9 da manhã e tendo reprise às 18 horas. Então você pode assistir pelo aplicativo e também pode assistir através da TV, tanto ao vivo quanto a reprise. Se não deu para assistir ou você quer ver de novo, gostou da aula, tem algum ponto que você acha que precisa ver novamente para entender? Simples demais. Vai no canal do YouTube, também com o nome Educa Recife, lá tem todas as aulas disponibilizadas e você pode assistir, inclusive deixar também a sua mensagem no chat. Antes de continuar com meus recadinhos, quero te apresentar a Gisela. Tá vendo aqui a Gisela, nossa intérprete de Libras, está aqui fazendo aquele trabalho de interação, de inclusão muito bom, muito importante. Como eu sempre digo aqui, o trabalho desses profissionais é ímpar, não tem como a gente trabalhar aqui sem eles. Se não fosse a Gisela hoje, a minha aula não chegaria tão longe quanto ela vai chegar. Tá vendo essa tela aqui? É a tela do Educa Recife no YouTube, isso mesmo. Tem pessoas que dizem, professor, eu não sei acessar. Então eu vou te mostrar como você faz. Você vai lá na lupinha do YouTube e coloca o nome Educa Recife. Vai aparecer esse canalzinho aqui, ó, com esse símbolo do E. Você clica nele e vai já cair essa tela aí que você está vendo. Tá vendo a setinha apontando para a playlist? Quando você clicar, vai aparecer todas as turmas. Como no seu caso você é quinto ano, você vai clicar aí onde tem o nome Anos Iniciais Quinto Ano. Se tem algum irmãozinho, um primo no primeiro, no segundo, todas as aulas estão aí. Você escolhe a turma que você quer. Quando você clicar, olha aí a imagem, essa aula aí foi do ano passado, ó, de geografia, eu estava trabalhando, então ali à sua esquerda, não é? No caso, à sua direita, que eu estou aqui de frente para você, tem a listagem com todas as disciplinas, com a data, você seleciona e assiste quantas vezes você quiser. Espero ter ajudado. Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da aula será normas básicas de acentuação das palavras. Isso mesmo, nós vamos trabalhar aí como devemos usar o acento. Quando? Você conhece, né, o acento agudo, o acento circunflexo, só que às vezes nós não sabemos a hora certa de usar. Será que é nessa vogal? Será que é na primeira? Será que é na última? Aí dá aquela confusão. Hoje, eu acho que eu vou te ajudar a esclarecer várias dúvidas. Se eu falar alguma coisa, você precisar que eu repita, que eu explique, coloca aí no chat e a explicação vai ser dada com certeza para vocês, tá certo? Vamos ler esse texto. É um texto bem interessante e você já vai observando, tá? Entre uma palavra e outra, elas são escritas iguais. Vai mudar apenas o acento e vocês irão perceber como muda totalmente o sentido. Então, todas as palavras em vermelho, fica atento, tá certo? Que você vai ver que são as mesmas letrinhas, só o acento que muda. O título do texto é Sobre Acentos. Um poeta escreveu: entre doidos e doídos, prefiro não acentuar. Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução. Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê. Assim como, obviamente, prefiro o coco ao cocô. No entanto, nem sempre a ausência do acento é favorável.
Pense no cágado, por exemplo, o ser vivo mais afetado quando alguém pensa que o acento é mera decoração. E há outros casos, claro, eu não me medico, eu vou ao médico. Quem baba não é a babá. Vou precisar ir à secretaria para falar com a secretária. Será que a romã é de Roma? E você, prefere ser uma pessoa vívida ou vivida? Seus pais vêm do mesmo país? Seria maio o mês mais apropriado para colocar um maiô? Quem sabe mais entre a sábia e o sabiá? O que tem a pele do Pelé? O que há em comum entre o camelo e o camelô? O que será que a fábrica fabrica? E tudo que se musica vira música? Será melhor lidar com as adversidades da conjunção mas ou com as más pessoas? Será que tudo que eu valido se torna válido? Melhor doidos que doídos? Entre o amém e o amém, que tal os dois? Na dúvida, com um pouquinho de contexto, garanto que o público pode entender aquilo que publico. E paro por aqui, pois esta lista já está longa. E aí, quinto ano, vocês gostaram do texto? Teve algumas partes aqui que dá vontade até de dar um sorrisinho, né? Vejam como é importante o uso dos acentos. Aqui mesmo nesse slide que está aparecendo para vocês. As palavras em vermelho lá em cima. Amem e amém. Sentidos totalmente diferentes, não é? Se você vai escrever um bilhetinho, turminha, se amem mais, e você colocar um acento, vai ficar turminha, se amem mais. Sem sentido, sem lógica. Então, muito importante o uso do acento. O autor do texto, ele diz que às vezes prefere não acentuar, só que isso é muito perigoso. Aqui o outro exemplo. Quando eu coloco o acento agudo aqui, ó, a palavra vira público. Se eu tiro, publico. Totalmente diferente. Eu vou publicar algo na minha rede social. Se eu coloco com acento, imagina, eu vou público na minha rede social, fica sem nexo, fica sem lógica. Observem aqui, ó, as palavras pele e Pelé. Pele, a gente sabe o que é a nossa pele, não é? O maior órgão do corpo humano é a nossa pele, isso mesmo. E Pelé, grande jogador de futebol, totalmente diferente. Aqui, ó, o que há em comum entre o camelo e o camelô? Gente, camelô é aquela pessoa que trabalha ali vendendo, né, no centro da cidade, e camelo é um animal. Então, observe, só mudou o acento. Então, a aula de hoje é para você estar bem atento. Alguma palavra você conhece? Que se colocar o acento muda, coloca no chat lá, eu quero ver se você está entendendo. Será que alguma palavra eu não coloquei aí e você agora, eita, eu me lembrei, professor, é verdade. Então, os acentos são muito importantes. Tem o som, por exemplo, na palavra Pelé, né, o nome próprio Pelé, nós temos aí o acento agudo, que é esse tracinho em cima do E, estão vendo? Se eu colocasse o circunflexo, aqueles que vocês chamam de chapeuzinho, quinto ano já está chamando pelo nome correto, né? Acento circunflexo. Não ia se falar Pelé, iríamos ler Pelé. O nome dele é Pelé? Não, é Pelé. Então, som aberto, acento agudo. O maior exemplo disso é vovô e vovó. Se você vai escrever vovó, acento agudo, aquele som aberto, né? Ó, vovó. Se você coloca o circunflexo, o som ele dá aquela fechada, vira vovô. Então, você, quinto ano, sempre aí está sendo pedido para você escrever textos, redações, fazer trabalhos, toda a atenção nos acentos. Daqui a pouco eu vou colocar umas palavrinhas aqui para você me dizer o local correto de a gente acentuar. Então, a gente já leu o texto, a gente analisou um pouquinho. Vamos ver agora algumas regrinhas da acentuação. As regras de acentuação estão relacionadas com o posicionamento da sílaba tônica. Eita, professora, o meu professor aqui de sala de aula, a minha professora já me explicou sobre sílaba tônica, só que eu esqueci. Não se preocupe, estou aqui para lhe lembrar. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, é aquela que você fala com mais força. Professora, deixa eu te contar um segredinho. Eu nunca acerto a sílaba tônica.
Minha professora passou uma atividade para eu circular, eu vou no chute. Sabe aquela musiquinha? Minha mãe mandou escolher. Não, você não vai mais fazer isso, você vai aprender. Posso dar uma dica? É a dica da professora Abigail. A professora passou uma atividade para você e disse, circule a sílaba tônica, e você ficou com dificuldade. Primeira dica, a sílaba que está acentuada é a mais forte. Então, por exemplo, na palavra árvore, nós temos um acento no A, então a sílaba forte será ar. Ah, professora, isso eu lembro, o problema é quando não tem acento. Por exemplo, a palavra cadeira, professora, não tem nenhum acento. Como eu vou saber a sílaba forte? Deixa eu te dar uma dica que eu sempre usei, quando eu era criança, feito vocês, eu sempre usei e sempre eu acertava. Você imagina que vai passando o seu amigo lá no outro lado da rua, e o apelido dele é Cadeira, e você quer chamar ele está longe, você vai ter que gritar. Não se preocupa que eu não vou gritar aqui, tá? Quando você chamar a Cadeira, ele está lá longe, vai chamar ele, vamos chamar, ó, Cadeira. Qual foi a sílaba que eu demorei mais falando? Responde aí para mim no chat, escuta de novo. Cadeira. Eu demorei no dei, isso. Então, a sílaba forte será dei. Deu para entender? Palavra escola. Vamos chamar pela escola e ver qual é a sílaba que eu demoro mais? Escola. Olha, eu demorei no có. Então, a sílaba forte é o có. Espero ter ajudado aí com a dica, tá? Há regras específicas para palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Xi, professora, agora a senhora me pegou, eu me confundo todo. Se preocupe não, meu bem, eu vou te explicar e se você precisar vai assistir essa aula várias vezes até entender. Vamos lembrar o que são essas palavrinhas? Palavras oxítonas. Cuidado aí no X, tá, gente? É X com som de que si. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba dessas palavras é pronunciada com mais intensidade. Olha o exemplo aqui, ó. Nós temos avó, bambu, ruim e você. Fica a dica aí, professora. Como eu vou saber a sílaba forte? Tanto na palavra avó quanto na palavra você, vocês não iriam errar, porque elas já estão acentuadas. E eu disse a vocês que toda palavra que tem acento, a sílaba tônica, que é a sílaba forte, é a sílaba do acento. Na palavra bambu e na palavra ruim, basta você chamar essas palavras. Então, bambu, ó, eu demorei no bu. Ruim, eu demorei na última parte, o in. Então, vejam só. Oxítona são as palavras que a última sílaba é a mais forte. A última sílaba foi forte, a palavra é oxítona. Vamos para a próxima. E as palavras paroxítonas, professora? São aquelas palavras que têm a penúltima sílaba mais forte. Como assim? Olha os exemplos. Olha bem para mim, para você não ter dúvida aqui agora. Veja. Na palavra açúcar, K é a última, é de trás para frente, tá bom? Ó, última, penúltima, antepenúltima, tá? Quinto ano, ó, última aqui. Então, se aqui K fosse o mais forte, a palavra seria oxítona, não é o caso. Eu disse que é a antepenúltima, ó, ou desculpa, a penúltima. Então, açúcar, então é a mais forte. Tanto açúcar, quanto álbum, quanto amável, vocês não teriam dificuldade, porque isso mesmo, elas estão acentuadas. Olhou para a palavra, tem um acento, pronto, é a sílaba forte. Não tem, professora, garrafa não tem. Vai naquela dica que eu dei, chama pela garrafa. Se for na provinha ou na atividade, não vai ficar gritando na sala, tá? Porque aí vai tirar a concentração dos teus amigos, a professora vai dizer quem lhe ensinou. Aí você vai dizer que fui eu aqui no Educa. Olha o problema, pode chamar até na mente, tá? Garrafa, demorou no Rá, então é a sílaba forte. A mesma coisa, amável, caderno. Então demora, quando demorar, você já sabe que é a sílaba forte. Então, última sílaba, penúltima, tá vendo ali, ó? Nó, última sílaba, der,
penúltima. Sempre que a sílaba forte for a penúltima, a palavra é paroxítona. E a próxima, professora, qual é? As palavras proparoxítonas são aquelas cuja antepenúltima sílaba é a pronunciada com maior intensidade, é a sílaba forte. Essa é a mais fácil, sabe por quê? O que é que essas palavras têm em comum? Dá uma olhadinha aí, tem uma coisa que tem em todas elas. É uma regrinha básica. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Estão vendo? Pêssego tem acento circunflexo, música tem um acento agudo, lúdico também acento agudo, árvore também. Então, toda palavra proparoxítona é acentuada. Cuidado para não confundir e achar que toda palavra acentuada é proparoxítona. Não, tá? Toda proparoxítona é acentuada. Então, não tem dificuldade da gente encontrar a sílaba forte. Estão compreendendo? E espero que sim. Qualquer dúvida, estarei no chat aí tirando as dúvidas de vocês. Então, olha aqui, bem grande. Você pode agora printar a tela, bater uma foto se quiser. Toda proparoxítona é acentuada. Guarda isso, quinto ano. Vai te ajudar bastante, tá certo? Olha aqui alguns exemplos. Vejam que todas elas têm acentos. Doméstico, dúvida, econômico, elástico, elétrico e enérgico. Por que foi que eu separei as sílabas do lado? Para ficar bem mais fácil de você entender a questão de última sílaba, penúltima e antepenúltima. Toda sílaba forte aí, toda sílaba tônica está na cor vermelha. Então percebam aí que todas tiveram acento e todas são a antepenúltima. Deixa eu vir aqui, ó, presta atenção. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Esse tipo de conteúdo, para você dominar, o bom é sempre exercitar. Quanto mais praticar, mais você vai entender, vai dominar. Vamos brincar um pouquinho, bem rapidinho, amizade. Amizade é o quê? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Qual a sílaba forte na palavra amizade? Eu vou te dar uns 3 segundinhos aí para você pensar. Não tem acentuação, então a gente já sabe que não é proparoxítona. Já descartamos uma opção, só restaram 2. Qual a sílaba forte na palavra amizade? A última ou a penúltima? Qual foi a dica que eu dei? Isso, chamar pela palavra amizade. Vamos chamar amizade. Olha só qual foi a sílaba forte, ó. Eu demorei justamente aqui, ó. Amizade. Ô, professora, não é de propósito não que a senhora está parando, não? Não, vamos testar? Eu vou fazer agora de propósito na sílaba mi. Vou segurar a mi, tá? Amizade. Essa palavra existe? Amizade? Não, não é? Então, a sílaba forte, realmente, quando você chama, normal, é a palavra, é a sílaba forte. E ela é o quê, pessoal? Olha aqui, ó. Última, penúltima. Se é a penúltima, a sílaba a palavra é o quê? Paroxítona. Espero que estejam acertando tudo aí. Mas se errou, se preocupa não, faz parte. A gente erra, aprende e acerta. Palavra música, essa aí eu dei de graça, não foi? Para todo mundo acertar. Qual é a sílaba forte? Precisa chamar pela palavra? Não precisa. Por que, quinto ano? Acabei de dizer. Quem é que pode me responder aí? Por que eu não preciso fazer aquela técnicazinha que eu ensinei? Isso, porque a palavra é acentuada. Que acento é esse? Não vale dizer tracinho não, tá? Vocês não estão mais no primeiro, nem segundo, nem terceiro ano, estão no quinto. Qual o nome desse acento? Não vale tracinho? Isso, agudo, é aquele som aberto. Mas vamos dizer qual é a sílaba forte? Ó, claro, a sílaba acentuada. E essa palavra é o quê? Muito bem, proparoxítona. Lembrando o quê, pessoal? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Olha aí outro exemplo, também esse aí eu dei de graça para vocês. Tem acento, e a gente acabou de ver
que é a palavra que tem acento, a sílaba forte é a sílaba acentuada. O nome do acento que está aparecendo para vocês qual é? Agudo. Ô, professora, e se colocar o acento circunflexo, aquele do chapeuzinho? Dá na mesma, vai ficar a sílaba forte e é. Você vai lá assim, na padaria e diz assim, ô seu padeiro, ô moço, me dê aí uma xicrinha de café. Você fala café? Não. Som aberto, café. Então, acento agudo. Última sílaba forte. Se é a última sílaba, a palavra é o quê? Oxítona. Estou percebendo que vocês estão apropriados aí do conhecimento, estão de parabéns. Agora vamos responder. Quando devo acentuar? Qual sinal devo usar? E aí, pessoal? Quando devo acentuar? É a hora que eu quiser? Todas as palavras que existem têm acento? Será? Eu dei o exemplo aqui no início da aula da palavra cadeira. Lembram? Cadeira tem acento? Não. Então, quando eu devo acentuar? Ô, professora, como é que eu vou saber se a palavra tem acento ou não? Porque no caso da palavra do acento agudo, o som não muda muito não. Por exemplo, a palavra árvore, a letra A, com esse som aberto, com acento agudo ou sem ele, vai continuar tendo esse som de A. Verdade, você está certo. E como eu vou saber que a árvore é acentuada? A dica é ler sempre. Quanto mais você lê, mais você vai conhecer palavras novas. Então, quem lê bastante, geralmente não sente dificuldade para escrever. Tá certo, professora, sua dica é boa, eu gosto de ler, mas tem uma palavra aqui que eu nunca vi em leitura nenhuma. Não tem, né, aquelas palavras novas que o professor passa, você está lendo um texto e conhece a palavra pela primeira vez, e eu não sei se eu devo escrevê-la com acento ou sem acento. Tem um amigão de todo estudante chamado como? Isso, quem assiste a minha aula sempre sabe que eu sempre falo, né? O dicionário. Lá no dicionário, além de ter a explicação das palavras, no dicionário também tem como se escreve, como se separa. Inclusive, tem dicionários que diz se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, para saber acentuar bem, se a palavra tem ou não tem, você precisa estar em constante leitura e também ter sempre um dicionário por perto. E aqui a outra pergunta. Qual sinal devo usar? Eu expliquei aqui, existem dois, tá? O acento circunflexo e o acento agudo, que são sinais de acentuação. Professora, tem outro que é o tio. Calma, querido, calma, querida. O tio, ele é um sinal gráfico, ele nasaliza, ele faz sair o sonzinho pelo nariz. Maçã, irmã, lã, mas acentuação mesmo, sinal de acentuação, agudo e circunflexo. Como eu vou saber? Esse é mais fácil. Se o som é aberto, como café, picolé, José, cajá, sons abertos, avó, acento agudo. O som fechou, circunflexo, vovô, pêssego, pensem aí em outro, lâmpada. Então, são todas palavras com acento circunflexo. Então, você já sabe, hoje, veja quanta coisa você aprendeu. Você aprendeu como identificar a sílaba forte da palavra, você aprendeu que a sílaba forte sempre, se a palavra tem acento, a sílaba tônica é acentuada, não tem acento. Aquela dica que eu dei durante a aula, chama a palavra, cadeira, Gisela. Então, se eu chamei Gisela, eu demorei no Zé, a sílaba forte, aí Zé. Aprendeu isso? Aprendeu que para conhecer novas palavras, escrever corretamente, precisa caprichar na leitura e ter o dicionário por perto. E também aprendemos que os dois sinais, o agudo tem o som aberto e o circunflexo, que você chamava, tá? Não chama mais de chapeuzinho, porque você já está no 5º ano. E o circunflexo tem o som fechado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito bom estar aqui sempre com vocês. Quer uma dica? Quando terminar a 3ª aula, porque depois da minha tem mais 2, né?
Quando terminar a terceira aula, no próprio aplicativo, você vai lá na árvore de livros, escolhe um livro bem bacana e como tarefinha de casa, hoje vou passar tarefa de casa, já pensou, mas não tem data para entregar não, faça quando você puder. Você lê lá aquele livro que você gosta, aquele tema que você é apaixonado, separa aí umas 5 ou 6 palavras que você encontrou, que você gostou. Você primeiro vai classificar. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois, escolhe algumas palavras com acentos e vai identificando aí agudo, circunflexo. Quando você fizer isso, tiver um tempinho, mostra ao teu professor, tua professora, pede para ele dar uma olhadinha se está certo. Tenho certeza que estará. Então, bom demais estar com vocês. Quero agradecer a Gisela, muito bom ter a Gisela sempre aqui com a gente, dando essa força. Não sai daí. Após essa aula, você ainda tem mais 2, tá? Matemática está chegando, então toma aquela aguinha, se espreguiça no sofá para assistir a próxima aula. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Começavam a chamar gritando.